Olá a todos, bem-vindos ao vídeo número 4 da série Aprenda a Investir Sozinho. Essa série de vídeos que eu venho postando aqui no canal Independência Financeira 168, que tem o objetivo de desmistificar e de simplificar o mercado financeiro para você, investidor ou investidora que está começando nessa vida de investimentos, e para mostrar para você que para se tornar um investidor ou uma investidora você não precisa ser um gênio da matemática, você não precisa ser formado em contabilidade, você não precisa ser um profissional da área financeira, você apenas precisa aprender alguns conceitos básicos para que você possa começar a tomar as suas próprias decisões de investimento e você não precise recorrer aos universitários, que são os agentes do mercado financeiro, que cobram e cobram caro por essa ajuda. Vamos falar hoje sobre o bom e velho CDB, que atende pelo apelido de CDB, mas que tem o nome completo de Certificado de Depósito Bancário. O CDB, na verdade, é nada mais do que você, investidor ou investidora, emprestando dinheiro para um banco ou para uma instituição financeira. Falamos no vídeo anterior sobre o Tesouro Direto e o funcionamento, o princípio de funcionamento do CDB é bastante parecido. Os bancos e as instituições financeiras, assim como qualquer empresa, precisam levantar capital no mercado financeiro para financiar as suas atividades, e a forma como os bancos e as instituições financeiras fazem isso é, entre outras, emitindo certificados de depósito bancário, ou seja, tomando emprestado dinheiro no mercado dos investidores e das investidoras. Então, o CDB é muito parecido com o Tesouro Direto em termos de funcionamento, de princípios, mas tem algumas diferenças importantes que eu vou explicar para você a partir de agora. Eu particularmente já investi em CDB, hoje em dia eu não invisto mais, eu opto por concentrar toda a porção de renda fixa do meu portfólio em Tesouro Direto, mas existem três características dos CDBs que eu gosto, que eu acho que são interessantes e por isso que eu acredito que é uma opção de investimento que deve ser explorada. A primeira delas é o custo. O CDB tem custo zero, ou seja, as instituições financeiras não cobram taxa nenhuma para que você invista o seu dinheiro via CDB. Então, essa é uma primeira vantagem. A segunda característica que eu gosto do CDB é a proteção do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Para quem não sabe, Fundo Garantidor de Crédito é um fundo coordenado pelo Banco Central, do qual a grande maioria das instituições financeiras do Brasil, 99% das instituições financeiras do Brasil fazem parte, e você, enquanto correntista de uma dessas instituições, você tem uma proteção de até R$250 mil por CPF por instituição, caso o banco ou a corretora, que o seu dinheiro está, quebre no meio do caminho. Então, no momento que você está investindo, você está comprando um CDB, você tem uma garantia do Banco Central de até R$250 mil, e eu acredito que essa é uma proteção bastante interessante. E o terceiro motivo pelo qual eu gosto do CDB é que a grande maioria dos bancos e das instituições financeiras tem produtos, tem CDBs com valor mínimo bastante baixo, começando aí a partir de R$100. Então é uma forma de investimento bastante democrática, bastante acessível, bastante simples para a grande maioria da população. Então essas três características me fazem ter uma certa simpatia pelo CDB, embora, como eu falei, hoje em dia eu tenha optado por investir toda a minha renda fixa no Tesouro Direto. Falando em Tesouro Direto, em termos de CDB, existem três tipos de CDB que são exatamente iguais aos três tipos principais de Tesouro Direto que existem, que é o CDB pós-fixado, o CDB pré-fixado e o CDB híbrido, que normalmente acompanha um índice, normalmente o índice da inflação. Então, nesse aspecto, o CDB é exatamente igual em termos de categorias principais ao Tesouro Direto. Mas o CDB tem algumas outras características que são muito importantes que sejam levadas em conta. Como eu falei anteriormente, o CDB é emitido por um banco ou uma instituição financeira. Então, na verdade, existem várias características que são muito diferentes entre si. Então, cada banco, cada instituição financeira cria os produtos de CDB de acordo com as suas conveniências. Então, é muito importante que o investidor preste atenção em algumas características
dos CDBs, que são muito diferentes entre as diversas instituições financeiras. Então é muito importante que o investidor ele entenda essas diferenças antes de tomar a decisão de comprar aquele específico CDB. Então as 3 características que qualquer investidor ou investidora precisa compreender antes de comprar um CDB são o risco de crédito, a taxa de remuneração e o vencimento / liquidez. Risco de crédito. O que é o risco de crédito? Normalmente, os bancos vendem os seus próprios CDBs que são emitidos por eles próprios, mas muitas vezes os bancos também eles atuam como agentes do varejo, eles vendem CDBs de terceiros. Então, o primeiro item que é importante que o investidor ou a investidora preste atenção é quem está emitindo aquele CDB e qual o risco de crédito, ou seja, qual é o risco que você tem de não receber o dinheiro que você está emprestando para aquela instituição financeira. Obviamente, aqueles bancos mais sólidos, mais estruturados, maiores, tendem a ter um risco de crédito menor, né? Ou seja, tendem a ter um risco de quebrar no meio do caminho menor, enquanto que aqueles bancos, aquelas corretoras mais iniciantes, mais startups, que não têm aquele lastro financeiro tão grande, tendem a oferecer um risco de crédito um pouco maior. Logicamente, se você está investindo até 250 mil reais, você não precisa se preocupar com isso, porque o Fundo Garantidor de Crédito garante o seu capital, mas se você é um investidor que tem mais, que pretende colocar mais do que 250 mil reais num CDB, você tem que levar em conta quem é o emissor do CDB e qual o risco de crédito. Regra básica dos investimentos, relação risco-retorno. Quanto maior for o risco percebido em relação àquela instituição que está emitindo o CDB, maior deveria ser a sua remuneração, é o prêmio que você está ganhando por estar assumindo um risco de crédito maior. Segunda característica é a rentabilidade, ou seja, quanto que aquele CDB vai pagar para você. Os CDBs pós-fixados, normalmente, a remuneração está expressa em um percentual do CDI. CDI é o certificado de depósito interbancário, que normalmente acompanha a taxa Selic. Então, quando você vê CDI, você pode automaticamente fazer uma tradução daquilo para Selic. Então, muitas vezes, os bancos emitem os CDBs e colocam a taxa de remuneração como um percentual do CDI. Então, pode ser, digamos, 90% do CDI, ou seja, você vai receber ao longo do período 90% da taxa Selic e pode ser 130%, 140%, 110%, pode ser acima do CDI, ou seja, você vai receber uma taxa de remuneração acima da taxa Selic. Então, essa é a taxa de remuneração para o pós-fixado e para o pré-fixado, aí é uma taxa fixa, exatamente igual ao Tesouro Direto, uma taxa fixa que você vai ver imediatamente quando você compra o produto, você já vai saber que aquela taxa específica de 4, 5, 6% ao ano vai ser a sua remuneração. E o terceiro item, que na minha opinião é o mais importante que tem que ser analisado e que muitas vezes algumas pessoas não levam em consideração, é a taxa de vencimento, o prazo de vencimento do CDB e a liquidez. Então o CDB é um título, assim como o título do Tesouro Direto, que tem um período de vencimento. Vamos dizer que pode ir aí, existem CDBs de curto prazo, de 1 a 3 meses de vencimento, 6 meses de vencimento. Existem aqueles que são considerados de médio prazo, entre 1 ano e 5 anos, e aqueles de longo prazo, que são acima de 5 anos. Então aquele é o dia no qual o banco, a instituição financeira que está emitindo o CDB, se compromete a devolver o dinheiro para você, investidor e investidor. Então, evidentemente, mais uma vez, relação risco-retorno, quanto maior for o prazo de vencimento do CDB, quanto mais longo for esse prazo, maior deveria ser a sua remuneração, porque é o prêmio que você deveria ganhar enquanto investidor e investidora por estar deixando o seu dinheiro mais tempo à disposição do banco. Mas um outro detalhe que é importante é a questão da liquidez. Alguns CDBs têm liquidez no vencimento, ou seja, se o vencimento é daqui a 1 ano, você só pode sacar daqui a 1 ano. E alguns CDBs têm liquidez diária, ou seja, existe um vencimento, mais uma vez como exemplo daqui a 1 ano, mas se você quiser, você pode sacar o seu dinheiro quando quiser. Normalmente, essa liquidez diária tem uma carência, então digamos, o título tem um prazo de vencimento de 1 ano, tem liquidez diária, mas tem uma carência de 90 dias, por exemplo. Então, você vai poder sacar o seu dinheiro
quando você quiser, a partir de 90 dias. Então, por que isso é importante? Porque se você está investindo para curto prazo ou se você está colocando o seu dinheiro num CDB para fundo de emergência, você tem que ter liquidez diária. Você não pode colocar o seu dinheiro do fundo de emergência num CDB que não tem liquidez e que vence daqui a 5 anos. Porque o fundo de emergência, como o nome já está dizendo, é para uma emergência, que você não sabe quando é que vai acontecer e se vai acontecer. Então, quando acontecer, você quer que o seu dinheiro esteja lá disponível. Então, fundo de emergência que vai para o CDB tem que ir num CDB de liquidez diária, que pode ser de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, mas com liquidez diária necessariamente. Se você está investindo no CDB com um objetivo de médio e de longo prazo, aí a questão da liquidez não necessariamente é um problema. Então, risco de crédito, remuneração e o vencimento / liquidez são as 3 características principais que você tem que entender. Então, pergunte para o seu gerente, para o seu assessor, busque informações, mas não decida entrar num investimento de CDB sem compreender integralmente essas 3 características principais. Só para deixar um pouquinho mais visual aqui essa explicação, eu vou dividir 3 telas aqui com vocês, onde vocês vão ver alguns CDBs que estão disponíveis no mercado. Então eu vou dividir 3 prints que eu fiz do que eu pude achar de CDBs disponíveis numa determinada instituição financeira, que não importa qual é. Então esse primeiro print aqui que vocês vão ver várias opções de CDB, que são basicamente de CDBs pós-fixados. Então vocês estão vendo ali que a remuneração, a taxa de remuneração, ela é atrelada à Selic, então tem ali algumas que são 90% do CDI, algumas que são 110% do CDI, então são títulos pós-fixados e de curto prazo. Ou seja, vocês vejam ali que os vencimentos eles variam aí de 1 a 3 meses mais ou menos. Então nessa tela aqui são CDBs de curta duração, curto prazo e pós-fixados. Agora, nessa próxima tela que vai aparecer aí, vocês já vão ver algumas opções de CDBs que são igualmente pós-fixados, mas que são de longo prazo. Então, vocês vejam que tem aí CDBs com vencimentos de 60 até 78 meses, ou seja, são mais do que 5 anos. E aí vocês já vejam que as taxas de remuneração são bem maiores do que nós vimos no exemplo anterior, chegam aí a 130%, 140% do CDI. Por quê? Porque você, enquanto investidor, está concordando em comprometer o seu capital por um tempo muito maior, então você tem que ganhar um prêmio por isso. E o prêmio é uma taxa de remuneração mais alta. E a última tela que eu quero dividir com vocês é essa aqui, onde nós temos CDBs pré-fixados, ou seja, agora a taxa de remuneração não é mais vinculada ao CDI, ela é uma taxa pré-fixada, que você sabe que vai ser paga ao longo do tempo todo, de forma fixa, ao longo do tempo todo do vencimento. E aí vocês podem ver que existem alguns CDBs aqui de curto prazo, pré-fixados de curto prazo, vencimento em 6 meses, que estão pagando aí 2,75% ao ano de taxa de juros. E aí vocês podem ver que tem alguns CDBs com vencimentos mais longos, 48 meses, por exemplo, onde a taxa já sobe bastante para 6,7%. Ou seja, esse é o prêmio que o investidor deveria ganhar sempre que concordar em fazer um investimento de mais longo prazo, que tem um risco maior do que um investimento de curto prazo. Então esse foi o básico do CDB. Agora, vamos responder a pergunta de $1 milhão. CDB ou Tesouro Direto? Qual a melhor opção de renda fixa no mercado? E a pergunta é: depende. É a minha resposta clássica para praticamente todas as perguntas que me fazem em termos de investimento. Depende. Vamos lembrar o seguinte: se você não assistiu o vídeo sobre o Tesouro Direto, eu sugiro que você pause agora, volte aqui no canal e procure um post anterior, Tesouro Direto, vídeo bastante interessante. Mas vamos lembrar que o Tesouro Direto tem 2 características bastante interessantes. Em primeiro lugar, ele é extremamente seguro porque você está emprestando dinheiro para o governo federal. Então, na minha opinião, o Tesouro Direto é mais seguro do que qualquer CDB, mesmo que a gente considere o Fundo Garantidor de Crédito de até R$250 mil. Segunda característica do Tesouro Direto é as 3
modalidades de tesouro direto, o Selic, o pré-fixado o Selic, o pré-fixado e o IPCA+, têm liquidez diária. Enquanto que muitos CDBs não têm, como a gente falou anteriormente, vários CDBs têm liquidez apenas no vencimento. Então essas duas características, para mim, são duas vantagens do Tesouro Direto sobre o CDB. Isso quer dizer que você deveria descartar o CDB? Não, não é isso. O que eu quero dizer é que para decidir por CDB, você necessariamente tem que considerar a segurança e a liquidez, e você tem que ganhar mais num CDB do que no Tesouro Direto, porque o Tesouro Direto é o grande balizador do mercado de renda fixa hoje em dia no Brasil. Então qualquer investimento de renda fixa, ele tem que dar mais, ele tem que remunerar o investidor mais do que o Tesouro Direto, porque senão não vale a pena. Em função da alta segurança do Tesouro Direto e da liquidez, se a remuneração vai ser igual, por que aplicar num CDB ou qualquer outra opção de renda fixa, que se você pode ir para o Tesouro Direto? Então, ao tomar a decisão, eu sempre dou a sugestão. Faça uma simulação, né, naquele dia específico de quais os CDBs que você tem disponível, qual a remuneração e como estão as taxas do Tesouro Direto, e aí você toma a decisão. Não esqueça que tem uma questão matemática aqui bastante importante. O CDB tem taxa zero, não existe taxa de administração e de manutenção, enquanto que o Tesouro Direto tem uma taxa de 0,25%. Lembrando, falamos no vídeo anterior, hoje em dia o Tesouro Selic, especificamente o Tesouro Selic, até R$10 mil tem taxa zero. Acima de R$10 mil no Selic ou no IPCA+, e no pré-fixado, a taxa é de 0,25% ao ano. Então, quando você for fazer a comparação, você tem que levar isso em conta. Certo? Porque o CDB, ele eventualmente, para estar igual ao Tesouro Direto, ele pode até estar com 0,25% ao ano menor de remuneração e ainda vai dar elas por elas, porque você não vai ter que pagar a taxa no CDB. Então, a minha recomendação, digamos assim, ou a minha sugestão é essa. Se você encontrar um CDB no mercado que remunere mais, substancialmente mais do que o Tesouro Direto, sem dúvida o CDB é uma ótima opção, sempre levando em conta a questão do risco de crédito, a questão da liquidez e do vencimento. Se as taxas estiverem equivalentes, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu não vejo por que entrar no CDB, eu ainda acho que o Tesouro Direto é uma boa alternativa. Podem haver CDBs que remuneram muito mais do que o Tesouro Direto, sem dúvida, porque né, se há um momento no mercado em que aquela determinada instituição financeira está precisando captar dinheiro, está precisando, enfim, financiar suas atividades, é bem provável que aquela instituição financeira vai oferecer uma taxa de juros elevada e você, como investidor, não há por que não tirar vantagem dessa situação. Então, para encerrar, é isso aí. Eu volto à questão anterior, depende. Às vezes o CDB pode ser vantajoso, às vezes não é vantajoso e às vezes o Tesouro Direto é uma opção melhor. Muito bem, vídeo número 4 finalizado. Vamos aí, nos próximos dias, estar postando o vídeo número 5, onde nós vamos falar sobre letras de câmbio agrícolas e letras de câmbio imobiliário, LCAs e LCIs, um instrumento de investimento muito parecido com o CDB, mas que tem uma ou duas características diferentes que a gente deve levar em conta. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Não esqueça de prestigiar os canais do Independência Financeira, tanto no YouTube quanto no IGTV, assim como o nosso portal independenciafinanceira68.com, onde eu vou lá postando a cada 10 dias mais ou menos artigos e informações novas sobre esse tema de educação financeira, finanças pessoais e investimentos. Obrigado pela audiência, espere aí nos próximos dias mais uma nova postagem, vídeo número 5 vai estar no ar. Obrigado!